Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje... Pois é, minha gente, a gente está em clima aí de despedida, né? Infelizmente aí o nosso módulo 1, língua portuguesa, tá acabando hoje, tá bom? A gente vai começar a falar sobre artigo na página 65 e aí a gente vai, meu filho, até o final do nosso módulo, tudo bem? A gente vai começar a nossa leitura a partir da página 65, tá bom? Artigo. E na primeira questão a gente já, né, como de costume, começa aí com um poema, né? Leia um trecho do poema a seguir. O poema tem o seguinte nome: ficção científica, tá? Depois de uma viagem pelo espaço sideral, o astronauta chegou ao seu destino final. 2 pontos que indicam que alguém vai falar. Lembra dos sinais de pontuação? Quando a gente vai para a próxima estrofe, né, que seria o próximo parágrafo de um texto, um planeta diferente, cujo em cima estava embaixo e o atrás ficava na frente, tá bom? Olha só, tem uma consideração do que é sideral, tá bom? Quando a gente fala espaço sideral, o que significa sideral tem o significado lá no finalzinho do poema, que é o seguinte, relativo aos astros e estrelas, que a gente já viu lá na disciplina no componente de ciências, tá bom? Letra A, B e C. Letra A diz o seguinte: qual era o destino final do astronauta? E aí? Vocês sabem? O professor sabe, né? Vocês provavelmente também sabem, respondam no caderno, tá bom? Letra B, porque o planeta era diferente. E letra C, contorne as palavras que rimam no poema, né? Então, se você não conseguiu prestar atenção, não conseguiu captar ali o que rima, lê de novo, simplesmente assim, tudo bem? Segunda questão, leia algumas expressões retiradas do poema acima. E a gente tem aqui o astronauta, uma viagem, um planeta. Sublinhe de verde o substantivo feminino. Lembra que a gente já estudou sobre o que são substantivos masculino e feminino? Sublinhe de azul os substantivos masculinos e contorne de vermelho as palavras que antecedem os substantivos sublinhados, né? Se a gente tem ali astronauta, viagem, planeta, por exemplo, como substantivos, vocês vão contornar a palavra que está ali anterior a essa em destaque, tá bom? Número 3. Complete o espaço que antecede cada um dos substantivos abaixo com uma das palavras de cada quadro. Turma, a gente tem 2 quadros, né? Um que tem a seguinte representação no começo: o, a, os, as. E no segundo quadro a gente tem um, uma, uns, umas. Já adianto de cara aí que são esses os artigos, tá bom? Vocês vão completar, né, de acordo com o quadro aí, as palavras que estão no quadro, de maneira correta, o que vai anteceder aquela palavra. Então, se eu tenho, por exemplo, banana, eu falo o banana, eu falo os banana, né? Eu falo as bananas, jamais. A banana, a gente está falando de uma coisa só, tá bom? Um substantivo feminino, que a gente sabe que a banana, ela é um substantivo feminino, tá bom? A gente nunca fala o banana, tá? Claro que isso depende da situação, mas a gente vai aprender sobre linguagens figurativas mais adiante, tá bom? No caso é a banana, não esqueçam, tá? Assim como lá no outro quadro, no segundo quadro, a gente tem a palavra cadeiras. Cadeiras não tá no singular, tá no plural, é mais de um, não é uma cadeira. Podem ser várias cadeiras. E a gente não fala cadeira, a gente não fala uma cadeiras, uns cadeiras também não. A gente fala umas cadeiras, porque tá no plural. E também é um substantivo feminino, né? A gente não fala o cadeira, cadeira. A gente fala a cadeira, uma cadeira. E se está no plural, a gente fala umas cadeiras, tá bom? Embaixo aqui desses quadros, a gente tem a definição do que são artigos. É o que o professor já falou. As palavras o, a, os, as, um, uma, uns e umas são os artigos, tá bom? Os substantivos masculinos podem ser antecedidos pelos artigos o, os, e uns, né? Bem como os substantivos femininos podem ser antecedidos pelos artigos a, as, uma e
umas, tá bom? É só a gente ter uma noção ali de como que a gente vai falar dependendo da palavra, né? Olha só, a palavra cadeira, a gente sabe que é um substantivo feminino, o professor já falou. Então eu não posso falar o cadeira, a gente fala a cadeira. Não posso falar cadeira, a gente fala uma cadeira, tudo bem? Vamos para nossa próxima página. Na página 67 a gente já tem atividade, tá bom? Olha só, primeira questão, leia os textos abaixo e complete-os com os artigos adequados. Amanhã é domingo, pede cachimbo, alguma coisa, cachimbo é de barro, bate no jarro, alguma coisa, jarro é fino, bate no sino, alguma coisa, sino é de ouro, e assim por diante você vai completar com os artigos. Quais são os artigos? O, a, os, as, uma, uns e umas, tá bom? Vamos para nossa próxima página, página 68, tá bom? A gente continua com a atividade. Na segunda questão, leia os textos a seguir. A gente tem o texto 1 e o texto 2, tá bom? O texto 1 diz o seguinte: engenheiros do Reino Unido criaram um robô que desenha sozinho. O Line As consegue imitar a mão humana e fazer ilustrações detalhadas e de tamanhos diferentes em um papel, né? No texto 2, a gente tem uma pergunta: quanto tempo uma aeromoça passa no céu? Olha só, nós temos mais dois textos, o texto 3 e o texto 4. O urso, a gansa e o leão. E no quarto, a viagem de um barquinho. Pergunta é, né, a questão: contorne os artigos apresentados em cada um dos textos, tá bom? A gente tem uma atividade de jogo da memória do material complementar. A gente não vai fazer agora, tá bom? Ignora essa parte aí, pula, porque eu tava percebendo que a gente trabalha com material complementar com alguns alunos, mas outros também não podem. Então fica uma coisa que, né, não é legal. Alguns alunos acabarem podendo trabalhar e outros não, tá bom? Então eu decidi agora, material complementar a gente vai fazer quando a gente estiver na sala de aula, tá bom? Também vão ignorar, tá bom? Momentaneamente a gente vai trabalhar com tudo que tá no livro, não esqueçam, tá bom? A gente vai pular a parte da 69 e da parte 70 também das páginas, porque tá falando sobre uma atividade prática que a gente vai ter de língua portuguesa com ciências. O professor já está elaborando um material para trabalhar com experimentos, né? Lembra que a gente já tem um texto em língua portuguesa que fala sobre iniciação científica, sobre crianças cientistas, e vocês vão trabalhar, sim, senhores, tá bom? Não pensem que o professor esquece de atividade que ele passa, tá bom? E vai ficar por isso mesmo, tá? Então, momentaneamente, a gente ignora a página 69 e a página 70 também. E a gente vai para nossa página 71, tá bom? A gente fala em estudo da língua sobre dois tipos de acento, o acento agudo e o acento circunflexo. Será que existe a necessidade do professor fazer a leitura desse texto, A Casa dos Pequenos Cientistas? Vou dar uma pequena olhada se a gente tem material muito grande para fazer. Tem que dar para fazer a leitura, tá bom? A Casa dos Pequenos Cientistas. Um grupo de pequenos cientistas mora numa casa que se desloca pelo mundo e estaciona onde lhe dá na telha. Já pensou, imaginou uma situação dessas, né? Ora ela para à beira de um lago, ora à beira do mar, ora no alto de uma montanha. Em cada lugar, as crianças desembarcam e acabam se vendo diante de algum fato intrigante. E aí o intrigante tem um destaque, né? Um elefante com dor de dente, uma baleia encalhada, o sumiço de um documento, o aparecimento de desenhos numa caverna desabitada. Obrigados a resolver essas situações e mistérios, os pequenos cientistas acabam dando ensejo a experiências simples e interessantes que os leitores podem reproduzir em casa ou na escola. No final, sempre vem a explicação científica do fenômeno, com informações adicionais para os mais curiosos. E aí, a gente percebe que tem algumas palavras que têm um destaque, estão sublinhadas ali de uma maneira, né, ondulada, e elas têm a sua representação, né, o seu significado no final ali do nosso texto. Por exemplo, a gente tem a palavra ensejo, que significa oportunidade, tá bom? A palavra intrigante, que significa aí curioso, né, interessante, que desperta interesse, tá? Letra A.
Com qual fato intrigante citado na sinopse você gostaria de se deparar e por quê? Sua resposta, é claro, é pessoal. Comenta no caderno, tá bom? Letra B. Leia algumas das palavras retiradas do texto. A gente tem mistérios, experiência científica e fenômeno. Agora pinte de amarelo as palavras que possuem acento agudo e de azul as com acento circunflexo. Tudo bem? E na nossa segunda questão, na página 72, a gente tem o seguinte: acentue corretamente as palavras do quadro a seguir. Nenhuma dessas palavras está acentuada e como a gente está trabalhando com acento agudo e circunflexo, vocês vão ter que acentuar da maneira aí correta, tudo bem? Agora complete o quadro abaixo de acordo com as vogais que foram acentuadas. E aí a gente tem o A, E, I, O, U e vogais escritas com acento circunflexo. Quais foram essas vogais? Você vai marcar aí. Se é só o A, se é o A, é o I, entendeu? Não sei, o professor não sabe de nada, tá bom? Vogais escritas com acento agudo é a mesma coisa, tá bom? Terceira questão. Escreva os nomes das imagens a seguir, separando-os em sílabas. Então, se eu tenho uma palavra óculos, né? Não esqueçam, uma dica de fazer a separação silábica é fazendo juntamente com o som, né? Na hora de falar. Por exemplo, tem a palavra óculos. Óculos, como eu vou saber separar a palavra óculos? Faz no dedinho, a partir do seu som, a partir do som que você está ouvindo. Ó, óculos, óculos, óculos. Ó, são 3, né? Fica fácil de aprender a separar quando você está se ouvindo, tá bom? E faz a separação silábica. Óculos. Ah, detalhe que essas palavras, além de vocês terem que separar, vocês vão ter que acentuar, tá bom? A gente está trabalhando com 2 acentos. O acento agudo e o acento circunflexo. Não esqueçam disso, tá bom? A nossa terceira questão está falando sobre isso, tudo bem? A quarta questão na página 73 está muito fácil, né? Ligue as imagens aos nomes correspondentes. E essas imagens aí são todos monossílabos, né? São palavras com apenas uma sílaba. A gente tem aqui... não posso falar, né? Infelizmente não posso falar, mas vocês provavelmente já sabem, né? O nome de cada uma dessas imagens, o que uma figura representa. Vocês vão fazer a ligação, ligar ali de acordo com o seu nome e observar também a questão da acentuação, né? Vamos para a letra A. Em relação ao número de sílabas, as palavras que nomeiam as imagens são classificadas como, professor, né? Até quando o professor não quer dar spoiler, não quer dar resposta, ele acaba dando. Então, se você quiser saber a resposta, é só voltar um pouco mais o vídeo, porque eu acabei de dar a resposta, tá bom? Nós temos monossílabas, dissílabas e trissílabas. Monossílabas, aquelas que só têm apenas uma sílaba. Dissílabas, que tem 2 sílabas. E trissílabas são aquelas palavras que têm 3 sílabas, tá bom? Nada difícil de compreender, tá bom? Letra B. Todas essas palavras são acentuadas, sim ou não? Pé, nó, trem, pá, todas elas são acentuadas? Tá bem fácil de compreender se é ou não é, tá bom? Letra C. Contorne as letras abaixo que receberam acento nessas palavras. É bem semelhante com a questão passada, né? Então é só a gente prestar atenção e marcar aí corretamente quais são essas vogais, tá bom? Agora a gente finaliza na página 74, tá bom? Tendo uma definição do que é o acento agudo e o acento circunflexo. O problema, como eu sempre digo nos vídeos, né? O nosso livro, ele trabalha dessa forma, né? Ele primeiro te passa uma atividade, ele não te explica de uma maneira assim adequada, porque ele conta com o professor, né? Infelizmente a gente está passando por esse momento e então a gente segue o livro sem ter como explicar, né, previamente. É claro, vocês sabem que eu sempre dou a resposta antes, sem querer. Eu sempre comento, porque eu sei da dificuldade que a gente tem em descobrir um conteúdo sem conhecer, né, direito. E lá no final da nossa atividade, o livro dá a definição do que a gente está estudando, tá bom? Então a gente tem que completar. Por exemplo, o acento agudo, né? E aí tem a representação do que ele é, de como a gente acentua, né? Aquele tracinho. Indica som. E aí eu vou dar uma, como é que eu posso dizer, uma alternativa para vocês.
O acento agudo indica som aberto ou fechado, né? Anotem aí. O acento agudo indica som aberto ou fechado. Você vai colocar uma dessas palavras, tá bom? E pode ser usado nas vogais. São 5 espaços. Pelo amor de Deus, se você errar essa questão, eu não sei o que eu faço com vocês, tá bom? Nós temos 5 espaços, tudo bem? Quantas vogais nós temos? Não preciso mais responder nada, né? Já o acento circunflexo, aquele que tem um chapeuzinho, né? E indica o som, mais uma vez, aberto ou fechado. Não sei. Vocês vão ter que pronunciar palavras que tem o acento circunflexo. É só rever a atividade que vocês acabaram de fazer, tá bom? E pode ser usado nas vogais. Aqui a gente só tem 3 espaços. Vocês vão ter que prestar atenção. Por quê? Aqui não são todas as vogais que podem ser acentuadas com o acento circunflexo. A gente está vendo que só tem 3 espaços. Ah, professor, como é que eu vou saber quais são essas vogais? Volta na atividade, tá bom? Procura pelas palavras que têm o acento circunflexo e observa aí quais são essas vogais, tá bom? São somente 3, tá? Não é difícil de encontrar, é só prestar atenção, tudo bem? E por último, a gente tem uma atividade final. Eu não sei porque classificaram como uma nova atividade. Podia ser continuado, né? Complete as frases utilizando a palavra adequada. O tarará diz que minha saúde está ótima. É médico com acento ou médico sem acento? Não sei. Faço a mínima ideia, tá? Hoje eu não sei de nada. Letra B. Estou sem parará para sair de casa. Ânimo, ânimo, com acento, sem acento. O professor não sabe de nada hoje. Letra C. Eu parará meus textos no jornal da escola. Publico ou público? Não sei, gente. Depende da forma em que vocês estão analisando. Com isso, a gente vai fechar aí, né, em clima de despedida, de tristeza, o nosso módulo 1 de língua portuguesa, tá bom? É claro que a gente ainda vai ter mais uma aula, porque o professor vai passar para vocês o mais atividades, que é um resumo ali de todo o módulo, né, em todos os componentes, português, matemática, geografia, história, ciências, vocês vão ter o mais atividades. Ele sempre fica no final lá do capítulo, dos capítulos, né, no final do módulo em geral, onde a gente tem uma sequência de atividades de revisão, tá bom? Então, a gente ainda vai voltar para mais uma aula, a nossa última aula, mas o conteúdo, ele termina aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem, entre em contato com o professor, que eu tento responder da melhor maneira, da maneira mais rápida também, tudo bem? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.